Aqui eu já estou na 29ª carreira. Fiz, depois do bloco de 7 pontos altos aqui do início, 9 blocos vazios. Agora estou fazendo uma sequência de 7 pontos altos seguidos. Faço ponto alto em cada ponto de base. No espaço de 2 correntinhas, faço 2 pontos altos. Um ponto alto no próximo ponto de base. Vou concluir aqui o primeiro bloco de 7 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Pulo 2 pontos da base. Aqui no terceiro faço um ponto alto. No próximo ponto faço um ponto alto. No ponto seguinte faço um ponto alto. E aqui no último faço um ponto alto. Dentro do espaço aqui de 2 correntinhas faço 2 pontos altos. E faço um ponto alto no próximo ponto de base. Formo aqui o bloco de 7 pontos altos, o segundo. Fica assim. Agora faço 2 correntinhas, pulo o ponto pipoca, no próximo ponto alto faço um ponto alto, formo aqui um bloco vazio. No próximo espaço faço um ponto pipoca. Lembrando que eu estou no direito da peça. Então faço uma correntinha e 7 pontos altos dentro do espaço. Passo a agulha por dentro do ponto pela frente. Puxo a laçada, faço uma correntinha e um ponto alto no próximo ponto de base. Formou um ponto pipoca, faço um bloco vazio. No próximo espaço faço um ponto pipoca. Em seguida faço 9 blocos vazios. Então aqui vai diminuir um ponto pipoca. Fica apenas 2. Esse que eu já fiz e o próximo. Então eu finalizo com os 9 blocos vazios, a sequência de 7 pontos altos e os 2 blocos aqui do final. Agora retorno na 30ª carreira. Aqui eu já estou na 30ª carreira. E na carreira anterior, eu disse 9 blocos vazios, mas na realidade é apenas 8, tá? 9 blocos é nessa carreira. Aqui eu fiz, depois dos 7 pontos altos seguidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois que eu fiz esses 9 blocos vazios, fiz um ponto pipoca, aqui é pelo avesso. Feito esse ponto pipoca, nessa carreira vai ter apenas apenas esse daqui. Então faço 2 correntinhas, pulo o ponto pipoca da carreira anterior, faço um ponto alto no próximo ponto alto. E aqui nesse espaço eu faço 2 pontos altos. Faço um ponto alto no próximo ponto de base. Já tenho 4 pontos. Faço mais 3 pontos seguidos para formar o bloco de 7 pontos altos. Faço um bloco vazio. Fiz as 2 correntinhas, pulo 2 pontos da base, no terceiro faço um ponto alto. Aqui no espaço faço 2 pontos altos. Um ponto alto no próximo ponto de base. E faço mais 3 pontos altos seguidos para completar o bloco de 7 pontos. Completei aqui o bloco de 7 pontos, agora é só fazer os 9 blocos vazios para encerrar a 30ª carreira, que ficou apenas com esse ponto pipoca. Lembrando que são 9 blocos vazios, na carreira anterior são 8. Fica assim. Eu encerrei a 30ª carreira e aqui eu virei a peça para o direito para mostrar como ficou o desenho. Eu tenho 2 pontos aranha, onde tem aqui do lado direito essa sequência com o ponto pipoca, que cruzou aqui a peça para o lado esquerdo, e aqui retornou novamente, mas aqui encerrou. Na próxima carreira não terá o ponto pipoca. Então o desenho ele é formado por 2 pontos aranha. Aqui eu tenho o primeiro já concluído. Então eu farei da seguinte forma. Essa primeira carreira aqui, que é a primeira carreira do desenho, que é a terceira carreira da peça, eu fiz aqui 2 só com os blocos vazios,
iniciei o desenho na terceira carreira. Essa daqui vai ser o ponto A, que é o início da repetição. Então a terceira carreira é o ponto A. E a 30ª carreira será o ponto B, que é o fim da repetição. A próxima carreira eu vou fazer novamente o ponto A, ou seja, a 31ª carreira será igual à terceira. Dessa forma eu vou estar iniciando um novo desenho. Então, o ponto A é a terceira, o ponto B é a 30ª e esse intervalo é a repetição. Eu farei essa repetição até a peça alcançar o tamanho desejado, lembrando que ainda tem um acabamento. Então você pode fazer 4 repetições, 5 repetições, depende muito do tamanho que você quer que a peça fique. Então eu vou iniciar a próxima repetição, mas a partir daí é só fazer dessa forma, seguindo aqui o gráfico. Você vai do ponto A ao ponto B. E a última carreira, quando você for encerrar o desenho e for dar continuidade, fazendo acabamento, você faz novamente o ponto A, porque o desenho tem que encerrar dessa forma. Então, eu vou iniciar fazendo 2 carreiras, para mostrar que é a repetição. Em seguida eu faço as minhas repetições e quando retornar para o acabamento eu vou mostrar como ficou. Aqui eu estou na 31ª carreira, que é exatamente igual à terceira. Aqui na terceira carreira eu tenho 10 blocos vazios. Aqui eu já fiz os 10 blocos vazios. Lá na terceira carreira eu tenho 2 blocos de 7 pontos altos. Então aqui eu estou fazendo o primeiro bloco. Ponto alto sobre ponto alto. 2 pontos altos no espaço. Ponto alto sobre ponto alto. Fiz o primeiro bloco. Faço o bloco vazio. Pulo 2 pontos, terceiro ponto alto. Faço ponto alto sobre ponto alto. Completei o segundo bloco de 7 pontos altos. Agora faço 10 blocos vazios. Essa daqui é a mesma sequência do início do desenho. Então eu vou prosseguir aqui com a 31ª carreira, depois retorno na 32ª para dar continuidade. Mas fica assim. Aqui eu já estou na 32ª carreira, adiantei com os 9 blocos vazios. E aqui, a 32ª carreira é exatamente igual à quarta. A quarta é essa daqui, onde eu tenho os 9 blocos vazios, e em seguida um bloco de 7 pontos altos, um bloco vazio, e mais um bloco de 7 pontos altos. Então eu farei aqui o bloco de 7 pontos altos. Começo com 2 pontos dentro do espaço, ponto alto no próximo ponto de base. Aqui já tenho 4 pontos. Faço mais 3 pontos. Completei o bloco de 7 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Pulo 2 pontos. Aqui no terceiro faço um ponto alto. Dentro do espaço, faço 2 pontos altos e aqui já estou fazendo o segundo bloco. Ponto alto sobre ponto alto, até completar os 7. Completou aqui 7, faço um bloco vazio e lá na quarta carreira, depois desse bloco vazio, faço aqui um ponto pipoca. Então faço uma correntinha dentro do espaço, 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, a longa laçada, como eu estou no avesso da peça, faço
Aqui, ó, no primeiro ponto, passa a agulha por trás, puxa a laçada por dentro do ponto, faço uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto de base. Em seguida, faço os 9 blocos vazios. Então, a 32ª carreira é exatamente igual à quarta. Então, a partir daqui, você vai seguir essa sequência. O próprio desenho aqui, ele funciona como gráfico. Você vai conferindo, sempre olhando, sempre seguindo e fazendo a repetição. Então, eu farei algumas repetições, volto para mostrar como ficou o tamanho e como encerrar o desenho. Em seguida, faço o acabamento. Aqui eu retornei após ter completado o 6º desenho. Lembrando que cada desenho é formado por 2 pontos aranha. Então, essa sequência, formada pelo ponto A até o ponto B, eu fiz a primeira parte gravada. Em seguida, eu fiz 5 repetições dessa sequência. E a peça aqui ficou com 6 desenhos. Até aqui, ela já tem 1,84 m de comprimento e 40 cm de largura. Mas lembrando que você vai fazer a quantidade de desenhos que preferir. Aqui eu ainda vou fazer o acabamento. Após ter concluído o último desenho, eu fiz aqui mais uma vez a repetição do ponto A, para encerrar a peça com os pontos altos. Aqui eu tenho os 2 blocos de 7 pontos altos com esse bloco vazio no meio. E em seguida fiz 2 carreiras com os blocos vazios. Aqui eu tenho no início da carreira os 2 blocos vazios, a sequência de 7 pontos altos, em seguida 25 blocos vazios. Para encerrar a carreira, 7 pontos altos e os 2 blocos vazios. Eu fiz assim 2 carreiras para ficar igual ao início da peça, onde eu iniciei a primeira e a segunda carreira dessa forma. Agora eu vou dar início ao acabamento, lembrando que eu estou no direito da peça. Então aqui no canto onde fiz o último ponto alto, faço 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. E faço 3 correntinhas de espaço. Laço e no mesmo ponto onde eu subi as correntinhas faço mais um ponto alto. Laço, agora nesse espaço aqui nessa lateral do ponto alto, faço 2 pontos altos. Faço um ponto alto aqui nesse ponto, na junção onde eu tenho esse ponto alto e o outro. Aqui eu tenho um bloco de 4 pontos altos. Então depois do início onde eu fiz 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, fiz 3 correntinhas de espaço, no mesmo ponto fiz um ponto alto. Na lateral desse ponto alto, fiz 2 pontos. E fiz um ponto alto nesse ponto aqui da base, nessa junção. Agora nessa lateral, eu vou pular esse espaço, fazendo aqui 2 correntinhas. Laço, venho para o próximo ponto aqui, ó, e faço um ponto alto. Então essa lateral aqui eu pulei. Laço, nessa próxima lateral desse ponto alto, faço 2 pontos altos. E faço um ponto alto nesse próximo ponto, formando mais um bloco de 4 pontos altos. Então aqui, em toda essa lateral, eu farei esses blocos de 4 pontos altos com intervalos de um bloco vazio entre eles. Então faço 2 correntinhas, pulo espaço, aqui na junção dos pontos altos faço um ponto alto. Dentro do espaço faço 2 pontos altos. E aqui um ponto alto na junção desse ponto aqui da base. Então eu vou preencher toda essa lateral com esses blocos alternados. Aqui fiz mais um bloco de 4 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Pulo a lateral, faço um ponto alto no próximo ponto de base. Então aqui vai ficar assim. Aqui eu preenchi toda a lateral com os blocos alternados. No último espaço eu fiz esse bloco de 4 pontos altos. Então
Essa lateral ela encerra com um bloco de 4 pontos altos, assim como eu tenho no início. Fiz esse espaço de 3 correntinhas. No mesmo ponto de base que eu fiz esse último ponto alto, eu fiz também um ponto alto desse lado. Do mesmo jeito que eu fiz lá no início. Após ter feito esse ponto alto para formar esse canto, nesse espaço de 2 correntinhas fiz 2 pontos altos, um ponto alto no próximo ponto de base. Então todo o canto da peça ele fica dessa forma. Vai ter desse lado 4 pontos altos, 3 correntinhas, 4 pontos altos. Então aqui eu vou prosseguir formando os blocos alternados. Então eu faço 2 correntinhas, vou pular esse espaço, no próximo ponto de base faço um ponto alto. No próximo ponto de base faço o segundo ponto alto. No ponto seguinte o terceiro e vou completar o quarto fazendo ponto alto no próximo ponto de base. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos aqui no terceiro, faço um ponto alto. No espaço de 2 correntinhas faço 2 pontos altos. Faço um ponto alto no próximo ponto de base. Então aqui eu estou fazendo os blocos alternados. Faço 2 correntinhas, pulo espaço, um ponto alto no próximo ponto de base. Dentro do espaço faço 2 pontos altos. Um ponto alto no próximo ponto de base. Aqui eu preenchi toda essa base com os blocos alternados. Cheguei aqui no final, novamente, vou encerrar com um bloco de 4 pontos altos. Assim como eu fiz aqui nesse canto. Faço 3 correntinhas. E no mesmo ponto onde eu fiz o último ponto desse bloco de 4 pontos altos, faço mais um ponto alto. Laço e aqui nessa lateral do ponto alto faço 2 pontos altos. Um ponto alto nesse próximo ponto de base, aqui nessa junção dos pontos. Então aqui formou mais um canto. 4 pontos altos, 3 correntinhas, 4 pontos altos. Vou preencher toda essa lateral com os blocos alternados e volto agora no final da carreira. É da mesma forma, só preencher com os blocos alternados e os cantos faz dessa forma. Então retorno no final da carreira para iniciar a segunda carreira do acabamento. Aqui eu já fiz a volta inteira da primeira carreira. Cheguei na parte onde iniciei com 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e as 3 correntinhas de espaço. Então aqui nesse espaço, antes dessas correntinhas, faço 2 pontos altos. Fiz os 2 pontos altos. Agora prendo com ponto baixíssimo na terceira correntinha, contando de baixo para cima. E aqui vou encerrar a primeira carreira, com um bloco de 4 pontos altos. Nesse ponto, onde fechei com ponto baixíssimo, faço 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E dentro do espaço de 3 correntinhas, faço mais 3 pontos altos. Então aqui no início fica com 4 pontos altos. Faço 3 correntinhas de espaço e dentro do mesmo espaço faço mais 3 pontos altos, aqui nas 3 correntinhas do canto. Fiz os 3 pontos altos, faço um ponto alto no primeiro ponto de base, formando mais um bloco de 4 pontos altos. Então aqui o canto fica dessa forma, 4 pontos altos, 3 correntinhas, 4 pontos altos. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos da base e no terceiro faço um ponto alto. Formo aqui um bloco vazio. Dentro do espaço faço 2 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base. Formo aqui um bloco de 4 pontos. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos da base, aqui no terceiro faço um ponto alto. Formo aqui um bloco vazio. No espaço de 2 correntinhas, faço 2 pontos altos, um ponto alto no próximo ponto de base, formando um bloco de 4 pontos. Então aqui eu vou fazer essa alternância de blocos. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos no terceiro, faço um ponto alto.
Formo um bloco vazio. Dentro do espaço, faço 2 pontos e um ponto alto no próximo ponto de base, formando aqui mais um bloco de 4 pontos. Eu vou preencher toda a lateral com os blocos. Retorno no próximo canto. Fiz toda a lateral com os blocos alternados. Agora cheguei aqui no canto. Fiz o último bloco de 4 pontos altos, faço 2 correntinhas, laço, pulo 2 pontos, aqui no último faço um ponto alto. Dentro do espaço de 3 correntinhas, faço 3 pontos altos. Formou aqui o bloco de 4 pontos. Faço 3 correntinhas, laço e dentro do mesmo espaço faço 3 pontos altos. E aqui no primeiro ponto de base faço um ponto alto. Então aqui formou o canto. 4 pontos altos, 3 correntinhas, 4 pontos altos. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos da base e no terceiro faço um ponto alto. Dentro do espaço faço 2 pontos altos, um ponto alto no próximo ponto de base. Formo aqui mais um bloco de 4 pontos. Então aqui eu farei a mesma sequência, serão blocos alternados. Farei por toda a volta esses blocos, lembrando que no canto dessa forma. Vou encerrar a carreira, fecho com ponto baixíssimo e inicio a próxima carreira onde eu vou repetir o mesmo processo. Então eu já vou adiantar porque a próxima carreira, a terceira carreira de acabamento, é igual a essa daqui e a primeira. É formada pelos blocos alternados, onde você tem 2 correntinhas, você faz os pontos altos para formar o bloco de 4 pontos. Onde você tem os 4 pontos, você vai fazer o bloco vazio. Eu retornei após ter concluído a terceira carreira de acabamento. E ela fica assim, seguindo o mesmo padrão, com os blocos alternados, e aqui no canto fica dessa forma, com um leque de 4 pontos altos, 3 correntinhas, 4 pontos altos. Agora eu vou continuar o acabamento, vou dar início à quarta carreira. Então, ao encerrar a terceira carreira com um ponto baixíssimo, caminhei com pontos baixíssimos até o centro do leque. E aqui inicio a quarta carreira com 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Laço e dentro do mesmo espaço faço 11 pontos altos. Fiz os 11 pontos altos, faço uma correntinha, venho aqui no espaço de 2 correntinhas seguinte e aqui prendo com um ponto baixo. Faço uma correntinha, laço, pulo o bloco de 4 pontos altos, venho no próximo espaço de 2 correntinhas e aqui faço 9 pontos altos. Fiz os 9 pontos altos, faço uma correntinha, vou para o próximo espaço de 2 correntinhas e aqui faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, vou pular esses 4 pontos altos, no próximo espaço de 2 correntinhas faço 9 pontos altos. Fiz os 9 pontos altos, faço uma correntinha, venho para o próximo espaço, faço um ponto baixo. Uma correntinha, novamente 9 pontos altos no próximo espaço. Farei isso até chegar no próximo canto. Está ficando assim. Só aqui no canto que eu fiz 11 pontos altos. Nos espaços estou fazendo 9 pontos altos. Entre eles, uma correntinha e um ponto baixo.
Aqui eu preenchi toda a lateral com os leques de 9 pontos altos, uma correntinha, um ponto baixo. Aqui eu cheguei ao final. No último espaço fiz um ponto baixo. Aqui está o leque do canto. Então faço uma correntinha, laço, venho para o centro do leque e faço 11 pontos altos. Então nos cantos, o leque é formado por 11 pontos altos. Já nos demais espaços, o leque é formado por 9 pontos altos. Então aqui preenchi o canto com 11 pontos altos, faço uma correntinha e aqui no primeiro espaço faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, no próximo espaço faço 9 pontos altos. Então essa é a sequência que eu farei em toda a volta. Lembrando que no canto os leques possuem 11 pontos altos. Nos demais espaços, apenas 9. Então retorno na próxima, que vai ser a última carreira. Aqui eu encerrei a quarta carreira do acabamento. Aqui vai uma dica. Nessa parte onde eu fiz os blocos alternados, eu fiz 3 carreiras. Mas o ideal é que seja um número par. Então ou você faz 2 carreiras, 4 ou 6. Porque sendo par, essa contagem ela dá correta. Porque aqui eu tenho que fazer em cada espaço um leque, um ponto baixo, um leque, um ponto baixo. E aqui no canto eu tenho que ficar com um ponto baixo aqui, o leque do canto e um ponto baixo no próximo espaço. Então, para dar essa contagem certa e aqui não ficar nesse último espaço um leque, precisa que seja par. Como eu fiz um número ímpar, aqui eu tive que fazer uma adequação. Então, se você fizer um número ímpar, se fizer 3 ou 5, então você vai ter que adaptar como eu fiz aqui. Depois que eu fiz esse canto com o leque, e eu prendi com ponto baixo no primeiro espaço, eu fiz um leque no espaço seguinte, fiz a correntinha e um ponto baixo aqui no bloco de 4 pontos altos. Prendi exatamente no meio. Fiz a correntinha e no próximo espaço eu fiz o leque. Então essa adaptação eu fiz porque a quantidade de espaços aqui, onde eu fiz as carreiras, eu fiz com o número ímpar. Então eu deveria ter feito até a quarta ou até a sexta carreira. Então se você fizer como eu fiz aqui, vai precisar adequar. Não tem problema, é só fazer assim. Agora eu vou dar início à última carreira. Prendi com um ponto baixíssimo, onde iniciei com as 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Agora faço um ponto baixíssimo no próximo ponto de base. Iniciei aqui a última carreira, no segundo ponto da base. Faço 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço, venho nesse próximo ponto, que é o quarto ponto da base, faço um ponto alto. Laço novamente, venho no próximo ponto, que é o quinto, faço um ponto alto. Laço, e agora no sexto, que é o ponto do meio, faço um ponto alto. 3 correntinhas, volto aqui no ponto alto e faço um ponto baixíssimo formando um picô. Laço, e no mesmo ponto da base onde eu fiz o ponto alto, faço mais um ponto alto. Então aqui no sexto ponto, que é o ponto do meio, faço um ponto alto, um picô, um ponto alto. Agora laço, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto de base faço um ponto alto. No ponto seguinte mais um ponto alto. E aqui nesse penúltimo faço mais um ponto alto. Vou deixar o último sem fazer. Assim como eu não trabalhei o primeiro, eu também não trabalho o último. Então o canto ele fica assim. Tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos no picô e 5 pontos altos do outro lado. Agora laço, e sem fazer nenhuma correntinha de espaço, vou para o próximo leque, vou pular o primeiro ponto e no segundo faço um ponto alto. Fica assim. Então aqui nesse segundo leque eu pulei o primeiro ponto, fiz um ponto alto no segundo. Faço um ponto alto no terceiro, um ponto alto no quarto e faço um ponto alto no quinto, que é o ponto do meio. Fiz esse ponto alto, faço as 3 correntinhas, volto no ponto alto
e faço um ponto baixíssimo para formar o picô. No mesmo ponto, faço mais um ponto alto. O ponto do meio ele fica com um ponto alto, um picô, um ponto alto. Agora faço um ponto alto em cada ponto de base, deixando apenas o último sem fazer. Então, não trabalhei no primeiro e nem no último. Então, aqui fica 1, 2, 3, 4. 4 pontos altos seguidos, um picô, 4 pontos altos. Laço sem nenhuma correntinha, já passo para o próximo leque, pulando o primeiro ponto, fazendo um ponto alto no segundo. E vou repetir o que eu fiz nesse leque. Fiz aqui os 4 pontos altos, 3 correntinhas, faço um ponto baixíssimo, no mesmo ponto faço mais um ponto alto, e desse lado faço ponto alto sobre ponto alto, deixando o último sem fazer. Já passo para o próximo leque, sem fazer nenhuma correntinha de espaço. Então essa daqui é a repetição que eu vou fazer por toda a volta. Lembrando que nos cantos, como a base tem 11 pontos altos, então aqui fica com 5 pontos altos de cada lado, com o picô no meio. E nos leques laterais, são 4 pontos altos de cada lado, com o picô no meio. Aqui eu já fiz a volta inteira da última carreira, e o acabamento fica assim. Lembrando que cada leque você pula o primeiro e o último ponto da base, e no ponto do meio você faz um ponto alto, um picô, um ponto alto. Após fazer todo o acabamento, ao final você prende o fio com um ponto baixíssimo, corta, esconde o fio na parte de trás, e se estiver trabalhando com polipropileno, você derrete a ponta e prende o fio, porque senão ele desmancha. Se for com algodão é só esconder. No acabamento você pode passar uma cola na ponta para deixar o fio bem preso, e a peça vai estar concluída. Esse caminho de mesa ficou com 2 metros de comprimento por 50 centímetros de largura, mas você pode fazer maior ou menor. Lembrando que você pode fazer também com fio de algodão e utilizar a agulha para crochê de 1,75 milímetros. Então esse foi o passo a passo. Se você gostou, deixa um like no vídeo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que quando for possível eu respondo. Então agradeço muito a atenção de vocês, fiquem com Deus e até a próxima.